Eu falo o que eu tinha preparado e eu falo uma outra coisa. Eu nunca sei direito o que eu vou falar. Eu preparei, está escrito aqui, vocês podem ver. Mas eu nunca sei direito o que eu vou falar. Porque hoje é dia dos namorados, me deu uma coceira de falar sobre o amor. Quem sabe depois eu falo, se aparecer. Mas o Cassiano Ricardo tem um poema maravilhoso. Eu não sei de cor, eu lamento. Se eu soubesse que isso ia me passar na cabeça, eu teria trazido o poema para ler para vocês. Se chama Teu Retrato. E começa assim, esse é o único verso que eu sei. Por que é que o teu retrato, mais que você, me comove quando você mesma está presente? Olha que coisa interessante. Aí ele vai fazendo várias hipóteses. Mas a hipótese clara é que no retrato pode estar presente aquela de você que eu amo, mas aquela de você que eu amo em você não está presente. Você é a ausência daquela que eu amo. Fez sentido? Fez. Todo mundo que é casado sabe disso. Esta é a razão. Por quê? Shakespeare, muito sabiamente, matou o Romeu com a Julieta. Se os dois tivessem casado, vocês já imaginaram? A Julieta ia engordar, ia ficar rabugenta, ia arranjar um outro namorado, o Romeu começava a roncar, ia para o botequim jogar cacheta com os amigos, e aquela coisa, engordava, a camisa estourava, a barriga aparecia, não fazia barba, né? Bom, eu estou dizendo o que eu vejo nas cidades, especialmente mineiras, né? Eu não sei como é que aqui no Espírito Santo, né? Todo mundo vai ficando desleixado, né? Aquele negócio. Então ele matou logo. Para quê? Para que o amor fosse eterno. E é por isso que acontecem os crimes de amor. Por que se mata uma pessoa? Para que o amor viva sempre. Eu te mato para que você exista. O outro amor que foi assim, não sei se vocês conhecem, aliás, está em vídeo, vocês podem ver que é um amor maravilhoso, é o amor do Abelardo com a Heloísa. Está em vídeo, se chama Em Nome de Deus. Foi um amor eterno, por quê? Vocês sabem por quê? É porque é feito o pássaro encantado. A história do pássaro encantado é a história do amor. Já estou falando sobre o amor ainda. A história do Abelardo com a Heloísa é o seguinte: o Abelardo era um grande filósofo, né, de Paris, talvez o maior filósofo do seu tempo. As obras dele estão aí até hoje. E havia um rico senhor na cidade que tinha uma sobrinha muito bonita, muito inteligente, com coceiras teologais. Resolveu aprender teologia com o Abelardo e aprendeu muito. Teve um grande conhecimento teológico. Vocês sabem o que na Bíblia significa conhecer? Não sabem, não? Não sabe? Conhecer equivale ao nosso comer. Não se fala comer para o ato sexual. Lá se fala conhecer. E Adão conheceu a sua mulher, e ela concebeu e pariu. Conhecer. Olha a escola, né? Quanto conhecimento, olha aí. Vamos conhecer as coisas. Aliás, é interessante, eu acho muito interessante. O ato de aprender, na minha teoria, é exatamente igual ao ato de fazer amor. Se você fizer uma análise do ato de fazer amor, você pode entender o ato da aprendizagem, deixa os Piaget para lá e tudo mais. O Piaget, nessa coisa toda, é feito Master e Johnson. Sabe o que é o Master e Johnson?
Aqueles 2 médicos americanos, o homem e a mulher, que fizeram uma opção de pesquisa sobre comportamento sexual, e aí ligaram o eletrodo, enfiaram coisa lá dentro da mulher, dentro do homem, para saber quantas pulsações, como é que era o negócio. Então fizeram tudo em gráfico, tudo bem. Só que isso não resolve nada. Todos os gráficos da vida não resolvem o problema, né? Não resolvem a questão da hidráulica. Mas quando vocês analisam o ato do amor, tudo começa quando você é fascinado por uma imagem, né? Você tem que ficar fascinado por uma imagem. É uma fascinação que dói, né? Dói aquela fascinação do amor, dói. Eu quero aquela mulher. Eu quero aquele homem. Quero me apropriar. Eu quero penetrar. Eu quero ser penetrada. É a mesma coisa com conhecimento. Quando eu fico fascinado por uma coisa, eu tenho que ficar fascinado primeiro. E eu tenho de ficar fascinado. Quando eu fico fascinado, eu quero. Eu quero aquilo. Por quê? Bom demais. E aí você pode entender então o professor ou a professora como aquele que seduz o aluno para ficar apaixonado. Ele é o sedutor. Olha como ele apresenta. Olha que coisinha linda aqui. Olha que coisinha. Ele arranja o jantar entre os dois, sabe? Esse é o professor. Se ele é bem sucedido, então aí ele pode nem fazer força, nem precisa fazer chamada e fazer esses negócios inúteis, verificações, uma grande inutilidade, uma besteira verificação. O meu maior sofrimento como professor era ter de dar nota ao aluno. Quando eu já estava no fim da minha carreira, então já não podiam fazer mais nada comigo, eu chegava com os meus alunos e dizia, primeiro, vamos resolver 2 questões básicas. Primeiro, todos vocês têm 100% de frequência, todos vocês já passaram com a nota A. Resolvidas essas questões secundárias, agora vamos tratar do que importa, que é o que nós vamos estudar. Ou seja, quem não quisesse não precisava aprender. Também não adiantaria se eles viessem. Não adiantaria se eles viessem. Vocês vão dizer, adianta, porque se eles viessem, pelo menos um pouquinho iriam aprender. Não iriam, vocês estão muito enganados. Iriam aprender e esquecer logo. Eu vou dar um exemplo clássico do que significa aprender e esquecer logo. Vocês sabem de um sujeito chamado Noé. O Noé, segundo a Sagrada Escritura, livro muito sábio, tinha uma vidração em plantar uva, fazer vinho e beber vinho. Ele era bom, era naquilo. Aí chegou Deus e deu uma atrapalhação por Noé. Chegou para Noé e disse, você vai parar de ser fabricante de vinho e você vai ser um precursor do Onassis. Você vai fazer um navio. Mas eu não sei fazer navio, não tem jeito, aprende a fazer navio. Obrigou o coitado Noé a fazer navio, disse como é que era, tinha que ser grande, desse tamanho, cabia uma bicharada danada lá dentro. Como é que eu vou fazer, senhor, com todos aqueles bichos fazendo cocô, vai ser um inferno. Põe a bicharada lá, o coitado Noé trabalhou não sei quanto tempo fazendo o navio dele. Fez o navio, veio o dilúvio, todo mundo morreu, o navio flutuou, deu muito certo, o navio assentou. Agora então, o que era de se esperar? Que com aquela experiência, o Noé ia montar uma pequena indústria de barcos, pois ele tinha know-how, era o único que sabia fazer as coisas, fazer barco. Não, ele esqueceu tudo, largou o barco lá no Monte Ararat, e o que ele foi fazer? Plantar vinha, fazer vinho e se embriagar com vinho. Está lá nos exemplos que as Sagradas Escrituras nos legam. Ele aprendeu e esqueceu, porque a gente só aprende aquilo que a gente ama. Quem diz isso é a grande teóloga e filósofa e pedagoga Adélia Prado. O que a memória amou fica eterno. Mas escuta, isso foi uma digressão. Deixa eu voltar ao nosso... Depois eu falo sobre o amor.
Vamos voltar ao nosso caso aqui. Estava dizendo a vocês que eu não gosto de apresentações porque não diz o que a gente está fazendo no momento. O que a gente é no momento? A gente é no momento o que a gente está pensando, não é? Que currículo vitae iria dizer que eu estou pensando nessas coisas que eu pensei agora? Nem eu mesmo sabia que eu ia estar pensando isso. Eu posso contar para vocês algumas das coisas nas quais eu tenho prazer de fazer agora. Vou contar para você dos meus prazeres. Contarei de todos? Não, né? Há alguns prazeres que a gente não pode contar para ninguém, né? Mas um dos meus prazeres é quando eu passo o meu tempo ouvindo os meus pacientes. Eu sou psicanalista. Geralmente as pessoas chegam para mim e dizem: Rubem, como é que você aguenta? Deve ser muita carga, muito sofrimento. Completamente enganado. O tempo que eu passo com eles... Um dia um cliente me disse: eu tenho a impressão que você está se divertindo. Claro que eu estou me divertindo. Claro que eu estou me divertindo. Cada pessoa é muito mais interessante do que o universo. Cada pessoa é muito mais interessante do que o universo. Quando aparece na televisão aquelas visões do universo, todo mundo fica de boca aberta. Uma pessoa é muito mais interessante. O universo não tem a imaginação de uma pessoa. O que existe de doideira e de beleza e de fantástico numa pessoa, não há universo que tenha. Então é uma espécie de turismo. É como se você fosse fazer mergulho submarino, fosse fazer alpinismo, né? Então você está lá no abismo, a pessoa querendo suicidar em cima do abismo, e você está lá junto. Ou então você está no mergulho submarino no meio dos corais, ou está explorando cavernas. Isso é um fascínio. A maioria das ideias que eu tenho para escrever, eu tenho ali na minha clínica, quando eu estou conversando com os meus pacientes. Eu tenho até um livrinho lá que, quando vem uma ideia boa, eu anota a ideinha. Então isso é um prazer muito grande. O prazer de pensar, sabe? O prazer de pensar. Isso é uma coisa que as escolas não ensinaram para os alunos. Todo mundo tem medo de pensar, porque não sabe pensar, porque a escola não ensinou a pensar. Então isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Outra coisa que eu gosto de fazer é cuidar do meu jardim. Eu vivo bolando jardim. Põe para lá, põe para cá, planto isso, planto aquilo. Agora eu estou mexendo com jardins japoneses. Não sei se vocês conhecem os jardins japoneses. Os jardins zen. Jardins de pedra. São fascinantes. A gente faz aqueles jardins de pedra, ficam imóveis. Cenários, são cenários da alma, né? Estou me divertindo fazendo vídeos. Fazer vídeo é uma curtição que vocês nem imaginam. Estou fazendo vídeo sobre educação, vídeo sobre paraíso. Isso me dá muita alegria. E estou me dedicando a uma nova arte. Estou me dedicando à arte de ficar velho. A arte de ficar velho é a arte de descobrir as delícias da inutilidade, de ser inútil. Como é bom ser inútil. Vocês devem estar estranhando esse negócio, né, que eu estou falando, como é bom ser inútil, porque todo mundo quer ser útil, é para isso que a gente educa as crianças, não é? Para que elas sejam úteis, para que saibam obturar dente, para que saibam fazer operação de apendicite, para que saibam ser... todos querem que todos sejam muito úteis. Eu não, eu quero a inutilidade, educar as crianças para a inutilidade. Chegaremos a esse ponto. Deus trabalhou 6 dias na utilidade, mas o último foi da
inutilidade. No último dia, ele só gozou. Então, eu preciso primeiro contar a vocês como é que eu descobri que eu estava velho. Sabe, a revelação da velhice é uma coisa que vem assim como uma súbita revelação, uma súbita revelação. A gente não percebe, apesar da gente todo dia estar diante do espelho e ver que a gente está ficando velho, a gente não percebe, a gente é burro. Sabe por quê? Porque o espelho é muito sutil, ele não conta a coisa de repente, ele vai, todo dia ele só mostra um pedacinho, e ele vai mostrando tão devagarzinho que a gente não percebe. Espelhos são entidades muito perigosas. O Edgar Allan Poe tem um tratado sobre decoração de casas em que ele diz sobre o lugar onde o espelho deve ficar na casa. E o lugar para o espelho ficar na casa é o seguinte: o espelho deve ficar num lugar em que ninguém se verá nele se não desejar. Entenderam? O espelho deve ficar num lugar em que ninguém se verá refletido nele se não desejar. Vocês já tiveram essa experiência? Vocês estão andando num lugar, de repente vocês olham, vocês descobrem a sua imagem refletida no espelho, e a imagem está meio torta, você está meio grotesca, e você descobre, mas eu sou assim, a gente leva aquele susto. Esses restaurantes, esses hotéis, tinha um hotel que tinha um elevador que tinha espelho dos 4 lados. Eu entrava lá e eu devia ter uns 3.000 Rubens lá dentro. Eu ficava com medo daquela quantidade de carecas assim, um negócio incrível de narizes, perfis. Eu não queria ver aquilo. Que horrível, que horrível. Eu usava aparecer num programa de televisão em São Paulo chamado Super Grilo. Super Grilo era um programa ótimo da cultura, em que havia um debate com o público fazia perguntas. Então, como o programa era levado ao vivo, eu nunca me vi. Aí houve um programa que foi considerado tão bom que eles resolveram reprisar o programa. Aí eu fiquei em casa para me ver, para gozar o programa. Naquela noite eu não pude dormir, eu fiquei tão assustado. Entende? E fiquei assustado, não é porque eu fosse feio demais, não era isso, mas é que aquele cara lá não era aquele que eu sabia, que eu imaginava, porque todos nós andamos com uma imagem. Eu tenho uma imagem minha aqui, ó, ela fica mais ou menos aqui, a minha imagem fica mais ou menos aqui. Nesse momento eu estou me imaginando, estou imaginando a minha cara, porque eu não posso ver a minha cara, vocês veem a minha cara. Acontece que a cara que eu imagino não é a cara que vocês veem. Então a minha representação é baseada numa mentira. A mentira do quê? Dessa imagem que eu tenho aqui. Eu vivo em função da imagem. Quando eu vejo a imagem verdadeira, eu fico assombrado, eu levo susto. Por isso que o Edgar Allan Poe dizia: não ponha o espelho no lugar que a pessoa se veja nele sem querer. Falta de educação. Coitada da pessoa, levar susto. Põe o espelho lá no banheiro, então a gente vai se preparando para o choque. Afinal de contas, para que ter espelho na sala, hein? Para quê? Qual é a função de um espelho na sala? Eu não sei. Aquele pessoal que... Alô? Aquele pessoal que tem espelho no teto, né, para se ver fazendo amor no motel. Eu acho que essa visão de traseiros deve ser extremamente antierótica. Deve ter cada cena que devia ser filme não erótico, mas devia ser filme do Gordo e o Magro, cada coisa cômica, entende? Cada coisa que aquele espelho deve ter visto. Você já imaginou você com a sua câmera lá filmando aquilo? Botava sessão, não dos pornográficos, mas dos cômicos. Como é que eu descobri que eu estava careca? Eu nunca me dei conta que eu estava careca. O espelho não me dizia que o cabelo estava ralo. Até que um dia, numa reunião da SBPC em Recife,
Nós estávamos numa roda de repentistas, os repentistas começaram a fazer repente para os nós que participamos, e ele chegou para mim, o repentista, e me chamou o senhor doutor Careca. A hora que ele cantou um verso, o senhor doutor Careca, pá, eu sou careca. Aí tive a revelação, mas agora a revelação de como é que eu percebi que eu estava velho. Foi assim. Eu fui a São Paulo, tomei um metrô. O metrô estava cheio, não muito, mas não tinha lugar para mim. Eu não me importei, segurei num balaústre e me dediquei a um dos esportes prediletos. O meu esporte predileto, um dos esportes prediletos, você fica olhando para a cara das pessoas. Que, se a gente prestar atenção na cara das pessoas, é muito interessante. Você olha e você fica imaginando, aquele sujeito lá, ele come macarrão domingo ou não come? Que macarrão que ele come? Ele usa que cueca? Zorba ou samba canção? Ele tem liga? Ele usa liga na meia? Você começa a imaginar as coisas. Como é que ele transa com a mulher dele? E como é que é? Que religião? Ele é protestante. E aquele sujeito tem cara de protestante. O jeitão dele. Tem protestante, tem uma cara de protestante. Você já viu? Tem. Não tem? Tem. E eu e um amigo meu que éramos professores, eu fui pastor e ele foi padre. E nós usávamos a mesma sala, lá na cidade do interior de São Paulo, Rio Claro. E nós então fizemos uma aposta, que quando chegasse uma pessoa desconhecida, geralmente um homem, e ele começasse a falar, se nós éramos capazes de identificar se ele tinha sido padre ou pastor. Só pela fala. Nós nunca erramos. Pá! Foi padre, foi pastor. É uma modulação, é um jeito diferente. Então você olhando para as pessoas, você é capaz de fazer reconstruções. Reconstruções, né? Então você vê aquele coitado, aquele sujeito, né, que usa a peruca. A peruca não está bem, mas ele, coitado, como ele sofre, ele tem vergonha de ser careca, põe peruca. Então você começa a imaginar o sofrimento dele. Chega em casa, tira a peruca, se vê no espelho. Você pode escrever contos, Sartre. Aí eu estava lá lendo meu livro, quer dizer, lendo a cara das pessoas, até que ia passando de uma em uma, até que eu olhei para uma pessoa e ela tinha o mesmo esporte que eu, porque ela estava olhando para a minha cara. Ela desconfiou. E aí você sabe que geralmente quando a gente olha para uma pessoa e bate com o olho na pessoa, o que acontece? A gente desvia o olhar, né? Desvia esse olho. Ela não desviou, era uma moça, ela não desviou o olhar e eu não desviei o olhar. Isso faz uns 8 anos, né? Quer dizer, eu era bem mais jovem, estava bem mais em forma. Ela não desviou o olhar, eu não desviei o olhar, e ela tinha uns 25 anos, tal. Ela ficou olhando para mim com um discretíssimo sorriso. Não era cara feia, aquele discreto sorriso de Mona Lisa. Eu também fiquei com um discreto sorriso olhando para ela naquele momento. Vamos dizer, um momento de suspensão romântica. Aquele momento, e foi naquele momento de suspensão romântica que ela se levantou e me deu lugar. Por que é que ela não me fez uma grosseria? Teria sido tão mais gentil, você não é? Se tivesse me mostrado a língua, teria sido mais gentil. Aí eu percebi que eu estava velho. E aí eu tive de lidar com essa imagem, né? Eu sou velho. Tive de lidar com ela, porque na hora que você descobre, isso é um momento de transformação, você tem de fazer um reajustamento interno, porque senão você entra em depressão. Se você não fizer ajustamento com essa imagem, você sofre uma perturbação afetiva. Então eu comecei a procurar alguma imagem da velhice que fosse bela. Que fosse bela. Geralmente as imagens da velhice são de causar dó,
piedade ou são ridículas, né? Aqueles bailinhos para velhinho que arranjam aí nesses programas de terceira idade, de lascar, né? Os velhinhos dançando com a velhinha, não dá. Nenhuma velhinha quer dançar com velhinho, nenhum velhinho quer dançar com velhinha, e besteira. Quer? Ah, ele está abraçado com a velhinha, em quem será que ele está pensando? Em quem será? Então me veio a imagem que eu achei muito bonita. Eu pensei que ficar velho é começar a viver sob a luz crepuscular. Eu passei a me definir como um ser crepuscular. A gente poderia dizer que a vida tem um momento da manhã, tem um momento do meio-dia, tem um momento do crepúsculo, né? E cada luminosidade define uma maneira de ser da gente. E é interessante que essa luminosidade não depende da idade, porque há velhos que caminham de costas para o poente, de modo que eles nunca são iluminados pela luz crepuscular. Eles permanecem tolos até a morte, morrem tolamente, sem assumir a estética da velhice, sem assumir a beleza, a dignidade da velhice. Eles nunca têm no olhar a cor do crepúsculo. Então fica aquela discrepância entre o corpo velho e uma luminosidade que não pertence a ele. Vocês já viram esses velhos que querem ficar moço o tempo todo? Então, aquela discrepância não dá certo. E há crianças que já nascem com a cor do crepúsculo nos olhos. Os poetas sempre têm essa cor. Os poetas são seres crepusculares. Os poetas sempre veem a vida sob a perspectiva do crepúsculo. A minha filha, quando tinha 2 anos de idade, teve um diálogo comigo, um diálogo que eu fiquei tão impressionado com o diálogo, que até coloquei num livro, A Montanha Encantada dos Gansos Selvagens. E o diálogo foi o seguinte: eu estava dormindo, eram às 6 da manhã, ela dormia lá no quarto dela, ela era pequenininha, não um toquinho, devia ter uns 2 anos de idade. Ela entrou no meu quarto, eu dormindo, ela me acordou. Eu disse: o que é, Raquel? O papai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Eu levei aquele susto, porque eu nunca tinha ouvido a questão ser colocada de maneira tão generosa, porque ela estava na realidade dizendo que eu não ia morrer, porque se eu ia sentir saudade é porque eu não ia morrer, eu ia estar em algum lugar distante. E eu fiquei perplexo, sem saber o que dizer. Ela disse: não chora não, porque eu vou te abraçar. Isso numa criança de 2 anos. Ou seja, ela já tinha nos olhos a cor do crepúsculo, ela sabia o que era, ela sabia que a vida é crepuscular, a vida é crepuscular. Ah, vocês vão dizer que isso aí é um negócio meio mórbido, que estou falando, que a gente está falando sobre vida, que esse negócio é mórbido. Lá no meu consultório, bem na frente na parede, lá está escrito, tem uma peça de madeira onde eu mandei gravar uma frase latina: Carpe diem. Vocês se lembram dessa frase, Carpe diem? Essa frase, Carpe diem, é do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. O filme, a primeira lição do professor, espero que vocês se lembrem, o professor pegou todos os seus alunos e levou os alunos para ver um retrato no qual todas as pessoas estavam mortas. Todos já haviam morrido. É porque por morbidez, não é por nada por morbidez. O poeta queria dizer
os alunos dele: olha, a vida é uma coisa muito preciosa, é muito preciosa, não bobeiem, não bobeiem, carpe diem. Carpe diem significa colha o dia, colha o dia. A vida é um fruto, é um caqui, é um caqui. Colha rápido e coma. A minha teoria, inclusive, é que o fruto lá do paraíso não era maçã, porque maçã é muito séria, né? Maçã é uma fruta que você come com faca, que é muito sério. É caqui. Podia ser uma manga. Manga. Tem de ser uma fruta com capacidade lambuzante. Sabe, porque uma fruta, há determinadas... O negócio é o seguinte: há determinadas frutas que você pode comer seriamente. Por exemplo, maçã, você pode comer com toda seriedade. O que mais que você pode comer com seriedade? Uma banana você pode comer com toda seriedade, eu acho. Uma uva com toda seriedade. Mas caqui não tem jeito, porque começa a escorrer. Manga também. Como é que você vai comer manga com seriedade? Não tem jeito. Você sabe, até que tem um jeito. Você já comeu manga com saca-rolha? Nunca ouviu comer manga com saca-rolha? Isso é o jeito inglês de comer manga. Para você não sujar as delicadas mãozinhas, você usa uma saca-rolha para fincar na manga, pelo traseiro da manga, aquela ponta. Aí você segura a manga com a saca-rolha e vem com a faca bem afiada e tira então a casca da manga e vai cortando e comendo com garfo. Você veja, eles fazem isto para evitar o ridículo da manga escorrendo, mas haverá coisa mais ridícula do que comer manga com uma saca-rolha? O professor Beato, que viveu em Oxford, lá come manga com saca-rolha, não é não, Beato? E mais do que isso, para evitar o vexame de jogar o caroço no prato, eles comem também o caroço e a saca-rolha. Mas, bom, carpe diem, colha o dia, coma o dia. Vocês conhecem aquele texto do Jorge Luis Borges chamado Instantes? Jorge Luis Borges tem um texto maravilhoso que eu aconselharia a vocês todos a lerem. Ele diz: se eu tivesse uma outra vida para viver, e ele vai dizendo as coisas que ele faria, que ele andaria por regatos, que ele tomaria banho de cachoeira, que ele iria brincar com as crianças. Ele diz: eu durante toda a minha vida fui muito protegido, cuidadoso, nunca saía sem guarda-chuva, paraquedas, uma bolsa de água quente, termômetro. Se eu vivesse de novo, eu ia andar mais leve. E ele começa a dizer as coisas que ele ia fazer. E aí ele termina, e diz assim: porque a vida é só feita de instantes, saibam disso, só de instantes, é preciso comer o dia. Vejam vocês o absurdo dessa educação que a gente pega as crianças lá. Eu ainda falo curso primário, viu? Quando pega a criança no curso primário, aquilo lá não é em si, não é aquele momento, é para um outro momento. Está preparando a criança para ser um bom profissional. Ou seja, aquele instante não é um instante para ser vivido. Isso é um crime, é uma violência. Então, gente, quando a gente toma consciência da morte, a gente desenvolve a capacidade de sentir a vida. De uma maneira ou de outra, a gente tem de lidar com a morte. A morte, não tem jeito, não tem escapatória. Há duas maneiras apenas de você lidar com a morte. Uma das maneiras é o seguinte: você fecha a porta da frente. Aqui não entra. Se você fechar a porta da frente, sabe o que acontece? Ela entra pela porta de trás e começa a comer por trás. Devagarzinho, ela vai comendo devagarzinho a gente. Sem que a gente perceba. Mas se ela entrar para a porta da frente, a gente fica amigo, a gente bate papo. E a morte, coitada, ela é muito sem assunto. Ela não sabe conversar direito. A gente fala, ela só sabe fazer uma pergunta. A gente fala, a morte olha para a gente e diz: o que você está esperando, hein? O que você está esperando? Passou mais um dia, viu? Você viu que passou mais um dia? Você viu que você está ficando mais velho?
Ah, então é seu aniversário, né? Seu aniversário. Quantos anos você vai fazer? 40? Não, não, não. Você está enganado. Você não vai fazer 40 anos. Quantos anos você tem? 40? Não, você está enganado. Você vai desfazer 40 anos. Porque esses são os desfeitos. Então, hoje é o dia em que você vai desfazer 40 anos. Quantos anos você não tem? Ah, você não tem 40 anos. Isso, você não tem 40 anos. E essa besteira de acender velhinha? Olha que maluquice, botar 40 velhinha e soprar. Mas você não sabe que soprar a velhinha significa saudar a morte? Porque uma vela não é o símbolo da vida? Você sopra a vela, dá risada e bate palma, tá louco. Louco varrido. Ora, porque isso aí é celebrar a morte. Você não tem que acender vela, você não tem que apagar a vela. Quem sabe você acende uma vela, hein? Não é muito melhor acender uma vela? Acender uma vela para quantos anos? Sei lá. Por isso acende uma vela só. Acende uma vela. Então a morte, gente, tem essa capacidade de tornar a gente mais sábio, sabe? Pensar sobre a vida. E quando ela começa a conversar com a gente sobre a vida, sabe que a gente começa a ficar mais simples? A gente descobre que a maioria das coisas que a gente faz não tem a menor importância. Se as pessoas tivessem consciência da morte, elas brigariam muito menos. Por exemplo, o PC Faria não teria feito o que ele fez. Não teria, e o Collor também não. As pessoas só fazem essas loucuras, as loucuras da política. Os políticos são seres que não têm consciência da morte, por isso eles gastam tanto tempo em asneiras. Se eles tivessem consciência, então eles saberiam que não tem sentido, As coisas importantes são coisas muito simples. O Albert Camus, quando era jovem, ele estava vivendo no norte da África e ele tinha um caderninho onde ele fazia anotações. E eram anotações assim esparsas, e uma das anotações que ele fez eu achei tão bonita. Ele diz o seguinte: o voo dos pássaros ao meio-dia é como se não tivesse uma direção. Os pássaros não sabem para onde vão, eles vão em todas as direções. Mas quando a noite vai chegando, é como se eles descobrissem a direção para onde voar. Assim talvez na noite da vida. Quando vai chegando a noite da vida, a gente começa a perceber o que vale a pena, o que é certo, o que é bom. Por isso que Hegel dizia que a gente só sabe quando fica velho, né? Ele dizia assim: a coruja de Minerva só abre as suas asas ao cair do crepúsculo. Não sei se vocês viram o filme Aconteceu em Tóquio. Tem uma cena, é um casal de velhinhos, a mulher, dois japoneses, né? A mulher morre e fica o velho sozinho. Aí os filhos se reúnem para dividir as coisas que a velhinha deixou, e estão lá discutindo, isso para aquele. E cadê o velho? O velho sumiu. Cadê o pai? Aí saem os filhos desesperados atrás do pai, o pai está desaparecido, já estava muito velho, o que aconteceu com ele? Depois de passado muito tempo, a noite já estava chegando, vem o velhinho lá longe. Aí os filhos dizem: pai, onde é que você foi? A gente estava aqui fazendo as divisões. Ele disse: eu fui ver o pôr do sol, é tão bonito. O velhinho sabia o que era o essencial.
Os filhos não sabiam. Eu estou dizendo isso para vocês porque agora que eu estou me sentindo velho, eu começo a repensar não aprenderam da morte, está vendo? Está com pressa. E pressa para uma besteira. Porque eu garanto que o que ele vai fazer não vale a pena. Não merece uma buzinada. Mas então eu comecei a repensar, né, muitas coisas que eu fiz na vida e fazer um balanço das coisas que são essenciais, porque eu quero cultivar as coisas essenciais. É um momento que você tem que... É um momento de purificação, sabe? É um momento de purificação, é um momento que você não tem mais tempo para frescura, para gastar tempo com besteira. Não tem tempo para gastar com besteira. Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, a duras penas, é dizer não para as pessoas. Vocês sabem que uma das experiências terríveis, né, todo mundo telefona pedindo que a gente vá participar de qualquer coisa. Ah, vem participar de uma mesa redonda, ah, vem participar da mesa quadrada, ah, vem fazer isso, ah, vem fazer aquilo, ah, papapá, ah, papapá, é aquele todo mundo. Aí de repente a gente se sente como se fosse boi de piranha, todo mundo está querendo arrancar um pedaço da gente. E às vezes eu tenho de ser grosseiro, eu já várias vezes tenho de ser grosseiro, eu digo, não posso. Aí a pessoa começa a insistir, eu já fiz isso, porque eu não aguentei. Escuta, minha senhora, a senhora entende português ou não? Qual foi a palavra que eu lhe disse? A gente então começa a só usar o tempo da gente para as coisas que são absolutamente essenciais, as coisas que a gente ama muito. Por isso eu vim aqui a Vitória, porque eu amo muito o Edmardo, a Edna, e eu acho isso absolutamente essencial. Mas eu comecei a pensar então sobre a questão de educar, né? O que significa isso? O que eu estou fazendo com as crianças? Aliás, deixa eu dizer a vocês, cada vez eu tenho mais vontade de educar crianças e perdi um pouco de interesse nos mais velhos. Os mais velhos já estão muito entortados pela educação. A educação entorta as pessoas, vocês já perceberam? É interessante, você vai na universidade, você descobre que as pessoas perdem, eu não sei como é que é aqui, mas normalmente elas perdem a capacidade de falar como seres humanos. Elas falam de um jeito aprendido, elas falam a última teoria que elas aprenderam. Qual é a moda agora na pedagogia? A moda agora é construtivismo, Castoríades, o que mais que é? Fala. E até me tiraram a fala. Alô? Foi aqui. Alô? Tá aqui. Deve ser algum pejetiano lá que me cortou a coisa. Mas então as pessoas não têm coragem de falar sobre as coisas delas, elas não têm coragem, então é um inferno, porque você tem que estar o tempo todo lendo aquilo que é a última moda na universidade. Se você resolver ler uma outra coisa, eu não estou interessado em Piaget ou Castoriadis, eu estou interessado numa outra coisa, você fica sendo tido como um ser estranho, né? A educação é muito perigosa. A educação é uma espécie de feitiço. Nessa conversa sobre a educação, eu encontrei um grande companheiro que me entendeu. E agora... Alô? E agora, para justificar a minha loucura, eu o cito, que é o Barthes, Roland Barthes. O Roland Barthes é um dos intelectuais mais bonitos que eu jamais vi na minha vida.
Porque o Barthes não dava a menor bola para o que os outros estavam dizendo. Ele resolvia fazer o que ele queria fazer. Só para dar um exemplo para vocês. Ele era homossexual, vivia com a mãe dele, e a mãe dele morreu. Ele ficou sozinho. Ele ficou com uma grande tristeza, então ele resolveu procurar o rosto da mãe dele nas fotografias que havia. Aí então ele começou a investigar os álbuns de fotografia. Então ele resolveu escrever um livro sobre fotografia. Deu na cabeça dele. Mas o Barthes, dando uma aula magistral que vocês podem comprar, se chama Lição. Ao finalzinho da aula, ele diz o seguinte, quando ele reconhece que ele estava ficando velho, reconhece que para ele educar, ensinar, era um esforço de ressurreição, ele queria ficar jovem de novo. Aliás, é interessante que o Barthes dizia que um seminário, sabe o que é um seminário? Vamos dar um seminário. Um seminário é um generoso espargir de sêmen. Vocês já imaginaram isso? Um generoso espargir de sêmen. Onde é que eu estava? Seminário. Antes, já atrapalhou de novo. Já parou. Alô? Bem, deve ser algum espírito que está aqui entrando. Deixa eu dizer uma coisinha a vocês, que é uma coisa também que eu aprendi com o Barthes. Você sabe que... Estava me perguntando agora mesmo como é que eu gostaria de definir a minha fala, se era o quê? Se era conferência, palestra. Não é nem palestra, tá bom, conferência não. Mas mais do que isso, eu sou contador de casos. E uma das coisas essenciais na contação de casos é que você nunca sabe direito para onde está indo. E o Barthes definia o seu método como o método da digressão. O método da digressão, sabe como é que é? É o seguinte, é como se você entrasse numa floresta. Tem um caminho, tem uma trilha, mas você vai andando, de repente você vê aqui que tem uma orquídea, você não resiste à tentação, então você sai para ver uma orquídea, mas adiante tem uma borboleta, você vai pelo atalho, você vai por lá. Esse é o caminho de uma sessão de psicanálise. Quando você vai para uma sessão de psicanálise, você não sabe como é que é o pensamento, você tem que deixar o pensamento ir, vai, e aí acontece, se chama método da digressão. E esse é um método, né, de você deixar ser levado. Só que tem um problema esse método. É que frequentemente a gente se deixa ser levado e depois de repente a gente pergunta, mas onde é que eu estava indo mesmo? Então frequentemente eu esqueço onde é que eu estava. E quando eu perguntar para vocês onde é que eu estava indo, por favor me digam que eu realmente esqueci. E eu preciso que vocês me ajudem a voltar ao lugar onde nós estávamos. Mas aí o Barthes, falando sobre o que ele, como é que ele sentia aquele momento, ele dizia o seguinte: a vida de um professor se divide em 3 fases. Na primeira fase, a gente ensina o que a gente sabe. Ensina a escovar os dentes, a amarrar sapato, a consultar a lista telefônica, a comer direito, a se comportar, ensina a ler, ensina as 4 operações, coisas que a gente sabe. Grande parte do conhecimento que a gente transmite é um conhecimento sob a forma de receitas, porque quando a gente ensina essas coisas, a gente ensina uma receita. É assim que se faz, é assim que se dá o nó de sapato, é assim que se come, é assim que se cozinha, é assim que se faz a conta. A gente está ensinando receitas, como se tivesse um livro de Dona Benta. E o objetivo de ensinar as receitas é não precisar pensar. Quando eu não sabia dar o laço do sapato, eu tinha de pensar.
eu vou dar uma curvinha no cadarço, depois eu pego o outro cadarço e faço assim, passo e puxo. Depois de fazer esse movimento muitas vezes, feito dar nó de gravata, né? Interessante nó de gravata, que um homem para dar nó de gravata no outro, ele não pode dar pela frente, ele tem que dar por trás. Vocês já viram isso? Porque ele não sabe, ele é automático, então eu tenho que dar como se fosse em mim. As coisas, quando são realmente aprendidas, elas saem da cabeça, você esquece. Por exemplo, eu estou falando com vocês. Quando eu estou falando com vocês, eu não estou pensando sobre as leis de gramática. Se eu pensar sobre as leis de gramática, eu não consigo falar. Para andar de bicicleta, né, você não pode pensar. Eu tentei ser... Alô, voltou. Eu tentei ser pianista. Eu nunca consegui ser pianista. Tudo bem, tem problema não. Não tem problema não, a gente vai consertando. Já aprendemos que é assim e vamos consertando. Eu tentei ser pianista, nunca consegui ser pianista porque eu nunca deixei de pensar. Eu ia tocar a coisa, eu pensava. E se você pensar, você tropeça. Para você ser um bom pianista, você tem que esquecer, tem que deixar a mão tocar. Ou seja, o primeiro objetivo da educação é a inconscientização. Todo mundo só fala em conscientização, 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 né? A conscientização é um problema, é uma atrapalhação. Você já imaginou se a mulher grávida se ela precisar ter consciência do que vai acontecer dentro da barriga dela? Ela não consegue ter o filho. O filho vai sair com tromba, rabo, porque ela não consegue fazer a coisa, tem que abandonar. Então, há uma educação cujo objetivo é a inconscientização. Por exemplo, eu diria que esse é um dos objetivos da literatura, né? Que é completamente destruída nas escolas, porque nas escolas querem que as crianças tenham consciência e começam a perguntar coisas idiotas. Então, o que o Diadorim fez? E como é que era o nome de não sei quem? Em que data que foi? Não é nada disso. Isso que está sendo aprendido não é literatura. A literatura que você aprende não é consciente, é uma outra coisa. É objeto do deleite, objeto do prazer. Ou seja, as escolas existem para desensinar a literatura. São poucas as crianças que sobrevivem ao massacre que as escolas fazem sobre ela. Você já imaginou você ler um livro para responder um questionário? Você já imaginou você fazer amor com um homem, com uma mulher, sabendo que depois você vai ter que responder um questionário dos detalhes? Então, onde é que ele botou a mão? E depois, como é que foi? Não pode! Se você fica pensando no que vai acontecer, você não consegue fazer a coisa. Feita aquela história, você sabe a história da centopeia, né? A centopeia encontrou com o grilo, né? E o grilo olhou para a centopeia, dona centopeia, que alegria encontrar com a senhora, tal, a senhora tem tantas pernas, eu só tenho 4 perninhas aqui, veja a senhora é uma pessoa maravilhosa, só que eu queria saber uma coisa, dona centopeia, a senhora com tantas pernas, anda tão bem, quando a senhora vai andar, qual é a primeira perna que a senhora mexe? Ela diz, eu não sei, nunca pensei nisso, que coisa interessante, né? Eu sempre andei sem pensar, mas eu vou pensar. E diz a história que desde esse instante ela ficou paralítica. Há um momento na vida que a gente ensina o que a gente sabe, e a gente ensina para não pensar. Para não pensar para quê? Para sobrar espaço para outras coisas. Porque se a cada momento eu tiver que pensar, isso é que se chama conhecer de cor. De cor, de cor, cordis, coração. Conhecer de cor significa conhecer com o corpo, que não é conhecer com a mente. O corpo sabe fazer a coisa, não precisa ser escolarizado. Aí tem uma segunda fase, que o Roland Barthes disse... A segunda fase a primeira fase é ensinar o que se sabe. A segunda fase, ensinar o que se não sabe. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que a gente pode ensinar o que não sabe? É muito fácil. Isso tem um nome, né? Ensinar a pesquisar. Porque quando você ensina a pesquisar, é porque você não sabe.
Você quer que o seu aluno saiba o que você não sabe. Se você souber, e você mandar ele fazer a pesquisa, você é um sem vergonha, porque você já tem a resposta, e está enganando o coitadinho. É como se você estivesse diante de um enorme mar e você dissesse para o aluno: olha, eu já fui em muitos mares e posso ensinar a você os truques dos outros mares, isso eu te ensino, mas nesse mar eu nunca fui, eu não tenho mapa, não posso te dar o mapa. Nesse mar você que tem que fazer o mapa. Então eu te ensino a navegar, mas você vai navegar num mar que ninguém conhece. E a navegação no mar que ninguém conhece é uma navegação que necessariamente implica o erro, né? A gente toma os caminhos que não dão certo. Imaginem que vocês estão explorando cavernas, né? As cavernas cheias de braços. Então vocês entram por um túnel. O túnel chega lá na frente e não deu em nada. Errou. Você tem que voltar. Aí o que vocês fazem quando vocês voltam, hein? Ali na entrada, vocês fazem um cartaz e diz: beco sem saída. Isto também é conhecimento. Saber que não dá certo é conhecimento. Aliás, alguma coisa que eu acho fantástico nas nossas universidades é que todas as pesquisas que eu conheço, todas deram certo. Eu não conheço nenhuma pesquisa que não tenha dado certo, porque seria normal, né? Você vai pesquisar uma coisa, como uma caverna, você diz: ó, a minha hipótese é que seguindo esse caminho eu saio do lado de lá. Aí você vai fazer exploração e não dá certo. Seria normal, né? Então, ao final de 3 anos de pesquisa, o resultado seria da tese, né? Tese de doutoramento. O aluno escreve: e depois de pesquisar 3 anos, eu concluo que todas as minhas hipóteses estavam erradas. Terminou a tese. É conhecimento? Claro que é. É aceito como tese? Não. Faz tudo de novo. Alguma coisa está errada com a escola. Ela não entende que saber o que dá errado é conhecimento. E que é preciso estimular o erro, porque se aprende errando. Aí o Barthes disse: chega finalmente, agora que ele estava velho, chega finalmente o momento em que eu me entrego a uma nova fase. Agora estou dedicado a desaprender. Quero esquecer tudo o que eu aprendi. O Barthes não foi o primeiro a dizer isso. Antes do Barthes, o Alberto Caeiro dizia, Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, né? O essencial é saber ver. Aliás, esse negócio de saber ver, Nietzsche dizia que o objetivo fundamental da educação é ensinar a ver. Nós não sabemos ver. O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Por quê, hein, gente? Porque se você pensar, dá interferência na visão, você não vê mais. Quando você vê e pensa, você não vê. Esse é o objetivo da meditação que os orientais fazem. É um exercício de ver, porque se pensou, alterou. Tem um verso tal, eu agora sou meio, me perguntaram a minha religião, eu sou meio taoísta agora, sabe? Tal, T-A-O, né? Tal, não, tal, que diz assim, diz assim,
o barulho da água que cai da bica diz exatamente o que estou pensando nesse momento. Ou seja, eu não penso sobre o barulho da água que cai da bica, eu penso o barulho. Eu sou a bica, eu sou. O meu pensamento é só aquele barulho. Se eu pensar sobre ele, já não é mais a água correndo da bica, é eu pensando. E aí o Fernando Pessoa continua: saber sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isto, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Vocês já imaginaram isso? A gente fazer uma escola para ensinar a pessoa a desaprender? Você tem PhD em quê? Em desaprendizagem. Eu desaprendi tudo. Os medievais falavam isso, né? Tinha os místicos que falavam da docta ignorância. E o mesmo Fernando Pessoa vai dizer mais tarde: procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com que pintar os meus sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Desculpem, mas a educação nos embrulha. Nós somos seres embrulhados. Nós nos esquecemos do que somos. Um psicanalista é um mestre do desaprender. A gente fica o tempo todo pelejando para ajudar as pessoas, às vezes, a esquecerem de alguma coisa. Sabe, é como se a cabeça da gente estivesse atulhada de tal maneira que a gente não consegue se lembrar de coisas que estão lá. A nossa cabeça é um grande baú. Imagina um baú, lá no fundo do baú tem coisas lindas. Aí a gente vai colocando coisa em cima, coisa em cima, coisa em cima, coisa em cima, que no final a gente esquece o que está lá embaixo. Então você tem que abrir o baú e começar a tirar as coisas, desaprender. Para quê? Para lembrar, desaprender para lembrar. Havia um filósofo do século XVIII, Lichtenberg, que dizia uma coisa parecida. Ele dizia: hoje tento fundar universidades por todos os lugares para propagar o novo conhecimento. Eu sonho com um dia em que se farão universidades para restaurar, ensinar a antiga ignorância. Por falar nisso, duas coisinhas. O Humberto Eco sugere a fundação da Faculdade de Irrelevâncias Alternativas. Olha, e eu já tenho até um curso para essa faculdade. Eu gostaria que na faculdade tivesse um curso sobre cheiração. Isso é uma briga minha com os meus professores da Faculdade de Educação Física. Escuta, vocês aqui só estão ensinando as pessoas a serem musculosas, a correr, saltar, esse negócio, né? Andar mais depressa. Nariz é ou não é parte do físico? É, claro, físico. Tem algum curso para o desenvolvimento do nariz? Não. Por que não? Me diga, eu quero uma razão pedagógica, filosófica. Por que o bíceps é mais importante do que o nariz? Eu quero saber, por quê? E, no entanto, o nariz é uma fonte de prazer, né? Nietzsche dizia isso: esse órgão tão desprezado. Você não poderia comer, sentir o gosto sem o nariz. Não há nada que eduque esse pobrezinho esquecido. Mas vamos voltar lá ao desaprendizado do Barthes. Então ele quer desaprender, esquecer. Ele diz que exatamente isso, uma coisa parecida com o Alberto Caeiro, que dizia que ele queria raspar o verniz. E ele diz a mesma coisa: eu quero tirar o saber que sedimentou, porque na medida que o saber foi sedimentado, vocês vejam, né, como é que a nossa sexualidade é toda ela determinada por uma
sucessivas camadas de coisas que foram ditas por padres, pastores, mães, pais. Qual é o jeito certo de viver a nossa sexualidade? Qual é? A gente não sabe, né? Perdeu, esqueceu. Tal é a bagunça que os ensinamentos fizeram com o nosso corpo. Aí o Barthes diz, então eu vou tirar toda essa coisa que puseram em cima de mim, e no final das contas, então eu vou ficar sábio. Sábio. Depois de esquecer tudo, eu sou sábio. Quem diz isso também são os orientais. Vocês já devem ter percebido muito isso, que as pessoas que sabem muitas coisas... Aliás, conheço uma pessoa, é a pessoa que conhece mais coisas que eu já vi na minha vida. Ela sabe tudo sobre tudo, ela é um computador. É uma das pessoas mais tolas que eu já vi na minha vida. Ela sabe repetir as coisas, mas ela não tem sabedoria. Os sábios geralmente são muito simples, porque eles vão às coisas essenciais. Você sabe o que significa sábio? Sábio vem de uma palavra latina sapio, que significa o degustador. Sapere, em latim, é ao mesmo tempo saber e sabor. E o sápio é aquele que degusta. Então o que o Barthes está dizendo, eu quero me dedicar agora, eu quero ser uma Babette. Viram o filme Festa de Babette? Se não viram Festa de Babette, faça favor de pegar o vídeo e ver a Festa de Babette. Porque a vida é para ser degustada. Eu quero ser um degustador. Agora vocês vejam, para ser degustador, nós temos que ensinar o quê? Ensinar o corpo. Porque é uma arte, né? E tem de ensinar a língua, não é? Tem de ensinar o nariz. Nada disso existe nas nossas escolas. A gente aprende sobre a história do Brasil. A gente aprende sobre o mundo, mas a gente não aprende nada sobre o próprio corpo. O nosso corpo não é educado. Deixa eu terminar essa fala com uma nota teológica, em homenagem aos teólogos, padres, pastores, pessoas religiosas que estão nesse auditório. E eu vou invocar o meu teólogo, um dos meus teólogos favoritos, que é o Santo Agostinho. Aliás, deixa eu dizer a vocês que eu só leio teólogos antigos, porque os novos são de uma banalidade assombrosa. Tá vendo? Alô? Estava falando de Santo Agostinho. Então eu vou resumir a filosofia de Santo Agostinho. Eu vou resumir a teologia de Santo Agostinho de maneira moderna, com linguagem moderna, tá? Santo Agostinho disse o seguinte, está lá na De Doutrina Cristiana, que todos os objetos do mundo se dividem em duas feiras. Claro, isso é a minha versão. A primeira é a feira das utilidades. Na feira das utilidades há panelas, alicates, serrotes, vassouras, óculos, coisas úteis. Esse óculos é útil, um lápis é útil, esse copo é útil. Ferramentas, instrumentos, automóveis, aparelhos de rádio, tudo que é ferramenta. Santo Agostinho diz, os objetos que se encontram na feira de utilidades
não tornam as pessoas felizes. Claro, quem é que vai ficar feliz com um alicate? Quem é que vai ficar feliz com uma panela? Quem é que vai ficar feliz com um lápis? Ninguém, isso não serve para nada. Não dá felicidade. E uma coisa curiosa da Feira das Utilidades é o seguinte, lá não há crianças, as crianças entram e saem todas adultas. Todos de cara séria. Também não é para menos, né? Você chega lá, tem alicate, só ferramenta, você chega, fica sério. Mas tem uma outra casa que se chama a Casa dos Prazeres. Ele não usa a palavra prazer, ele usa uma outra mais teologal. Fruição. Frui vem de fructus no latim, caqui, aquela coisa que você come por prazer. E nessa casa todas as coisas que existem são inúteis, não servem para nada. Por exemplo, um poema do Fernando Pessoa não serve para nada. Uma sonata de Mozart não serve para nada, ou serve para alguma coisa? Sonata de Mozart serve para alguma coisa? Não serve para nada. Um peão, eu estou reaprendendo a arte de rodar peão. Já estou quase aprendendo a rodar o peão no ar e pegar na mão, porque essas de jogar no chão, isso aí já é coisa fichinha. Para que serve você ficar rodando peão? Para nada, é inútil. Perda de tempo, onde já se viu um intelectual, respeitável, velho, rodando peão. Ficou gaga. E uma muqueca, para que serve? Para nada. Muqueca não serve para nada. Aliás, pelo contrário, se você conversar com uma dieticista, aliás é interessante, se você puser juntos, duas conversando, um cozinheiro e uma dieticista, a dieticista vai dizer, não, serve, porque tem tais vitaminas, tem tais hidratos de carboidratos, tem tais proteínas. A comida, do ponto de vista da dieticista, pertence à utilidade. É uma coisa para fazer o seu corpo mais forte. Mas do ponto de vista do cozinheiro, não é para fazer seu corpo mais forte. É para fazer uma outra coisa com o seu corpo. A comida é para fazer amor com o seu corpo. Que é coisa mais inútil do que fazer amor? Desculpe, exceto para o Papa, né? Que o amor tem que ter uma utilidade, que é a utilidade de produzir filhos. Não é para isso, não é isso. Vocês católicos, não é isso, não é para ter filho? O objetivo não é ter filho? Toda sexualidade católica, eu acho que também protestante, tem um objetivo de produção de filhos. Tanto que não pode, é pecado usar camisinha. Por quê? Porque isso frustra o objetivo. Então, quem está usando camisinha está só interessado em prazer, está só na feira das fruições, isso é pecado. Para que serve um beijo, né? Que coisa mais inútil do que um beijo? Beijo de língua. Um negócio esquisito. Não é? Uma perda de tempo, contrações da boca, desnecessárias, enruga, demais enruga, tal. Gasta energia. Só que um pequeno detalhe, né? É que a sonata de Mozart é linda. E a gente vive por ela e dá alegria no coração. E o beijo é lindo, é maravilhoso. E rodar peão dá alegria, a gente fica criança. Essas coisas que não servem para nada, porque não são para servir para alguma coisa. Servir para alguma coisa significa que a coisa que serve, uma panela serve para fazer a muqueca. Um alicate serve para cortar um arame. Ou seja, a coisa que serve é que ela não é a coisa, ela é só um meio para uma outra. Mas a que não serve, a que é inútil, é porque ela é o fim, ela é a coisa. Meu filho não é um meio, minha mulher não é um meio, minha neta não é um meio, minha flor não é um meio, não é nada, é fim. É isso aqui, a sabedoria. Nós somos sábios quando nós descobrimos que a vida é um fruto para ser gozado. Então eu fico pensando que era isso que a gente precisava de fazer na educação, né? Porque vocês sabem,
A nossa educação está só na primeira feira, só na feira das utilidades. Então o pessoal aprende a fazer uma porção de coisa, mas se pergunta, mas isso serve para quê? As pessoas não sabem. Esses dias eu estava lá conversando com um menininho amigo meu, 14 anos, ele lutando lá com regra de 3 composta. Eu dizia para ele, para que serve isso? Ah, não sei. Não sei. Eu sei fazer equação de segundo grau. Até hoje eu não sei para que serve a equação de segundo grau. Me ensinaram a fazer menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos quadrado c sobre 2a. Sei, não tenho a menor ideia para que serve, não sei. A escola faz isso, ensina uma porção de ferramentas que a gente não tem a menor ideia para que servem. E isso é maldade que a gente faz com as crianças. É preciso, antes de mais nada, a gente saber o que a gente deseja, qual é o objeto, qual é a fruição, qual é o fruto, qual é o prazer. Depois que a gente tiver a ideia disso, então a gente pergunta, mas qual o meio? Os meios vêm depois que a gente tem o sonho. Digamos da seguinte maneira, primeiro o sonho, é preciso sonhar em primeiro lugar. Depois que a gente sonha, então a gente descobre os meios. A ciência pertence ao reino dos meios. Então a gente precisaria dizer, primeiro a sabedoria, depois a ciência. Primeiro a fruição, a inutilidade, depois a fruição, o prazer. Deixa eu terminar lendo um poema também do Fernando Pessoa, do Ricardo Reis. Diz assim: cada dia sem gozo não foi teu, foi só durares nele. Quanto vivas sem que o gozes, não vives. Não pesa que amas, bebas ou sorrias, basta o reflexo do sol ido na água de um charco, se te é grato. Feliz o a quem, por ter em coisas mínimas seu prazer posto, nenhum dia nega a natural aventura. Eu acho que será somente assim, quando a gente descobrir que carpe diem, essa é a coisa essencial. E quando cada escola tiver na sua entrada essa frase latina, colha o fruto, somente assim as nossas escolas estarão a serviço da vida. É para isso que nós nos reunimos hoje, para celebrar a vida, a luta pela vida. E é preciso que as escolas sejam lugares onde as pessoas aprendam a sabedoria de viver. Obrigado.